André, André, botar com calma. É porque os bastidores, se todo mundo soubesse o que acontece nos bastidores, mas vamos deixar falar baixo, é muito melhor. Mas olha, como diz a música, aquilo que parecia impossível aconteceu. Fortaleza voltou a vencer, vencendo sem sofrer gols, e aí consegue 3 pontos e diminuir a distância ali para sair da zona de rebaixamento. Gols marcados por Breno Lopes e Bruno Pacheco, mostrando um bom trabalho feito pelo lado esquerdo do Fortaleza. E além disso, teve um retorno muito importante. João Ricardo voltou após 2 meses. O atleta que estava lesionado no mês de julho voltou justamente, se lesionou no dia 13 de julho, volta no dia 13 de setembro, exatamente quando marca esse período de 60 dias distante dos gramados. Outro ponto importante foi a estreia de Lucas Crispim, que retornou ao Fortaleza, reestreou na equipe e aí fez ali as mudanças Martim Palermo e uma delas foi a entrada de Crispim no lugar de Luca Prior. Tem um ponto importante que o Martim Palermo teve apenas 7 dias de trabalho. Ele chega ao clube depois do início da data FIFA, faz ali os trabalhos de uma semana antes da partida e ele falou sobre isso, como é que foi essa semana de trabalho e a importância disso para vencer o Vitória no último final de semana. Me sentí muy cómodo, fueron 7 días de trabajo, de mucha calidad, el trabajo con buena predisposición de los jugadores. Hay un plantel amplio con muchos jugadores y a veces es difícil dar participación a todos, pero todos tuvieron, la verdad que una ayuda para mí en la manera que cada uno se preparó y se entrenó. Y hoy fue una demostración de que el equipo cambió desde la actitud, desde su postura en el campo, y es lo que necesitábamos para transmitir dentro del campo lo que la torcida está pidiendo. Sobre esses 7 dias, a importância para fazer os trabalhos e dar um resultado positivo ao torcedor. Outro ponto ressaltado por Palermo foi a questão de não sofrer gols. O Fortaleza, o último jogo que tinha ficado sem sofrer gols foi contra o Vélez, no empate em 0-0. E no Campeonato Brasileiro foi contra a equipe do Juventude no dia 10 de maio, quando o Tricolor de Aço ganhou pelo placar de 5-0. Ele falou sobre essa felicidade em marcar a estreia dele com uma equipe brasileira, que é, no caso, Fortaleza, com uma vitória e também sem sofrer gols, mostrando que fez um bom trabalho também no sistema defensivo, que tem sido uma crítica do torcedor. Hoy nos vamos nuevamente feliz, con el arco en cero. De hace mucho tiempo que el equipo recibía muchos goles y hoy es una de las cosas que priorizo en que el equipo se haga fuerte desde lo defensivo para después ver que el equipo generó muchas situaciones y concretó los 2 goles. Pressa de seguir implantando o trabalho dele e deixar mais com perfil a cara do trabalho que ele gosta de fazer. Tanto que a equipe folgou ontem e já voltou às atividades hoje, a partir das 4 horas, lá no Centro de Excelência Alcides Santos, pensando no Palmeiras no próximo sábado, André. Valeu, Fernandíssima. Obrigado pelas suas primeiras informações. Ô, Brenão, não tomou gol, acabou com o jejum de 8 jogos sem vitórias. Eram 4 derrotas seguidas e a estreia do Palermo com o pé direito, vencendo. E como você já trouxe no seu destaque inicial, não só o resultado, mas a maneira como o Fortaleza se comportou foi diferente, não foi? Foi diferente. O Fortaleza demonstrou um pouco mais de organização. Inclusive, muita gente falava, a gente estava comentando aqui semana passada, sobre o Palermo, que ele dá uma consistência defensiva, que devia ser um jogo mais defensivo, mas eu achei que o Fortaleza foi muito propositivo, inclusive. Fortaleza teve uma postura em campo com vários jogadores indo até ao final, do terço final do gramado. Os laterais avançavam muito. A gente tinha uma equipe que chegou muitas vezes e que propôs o jogo, mas que também se apresentou de maneira mais sólida na defesa. O time do Fortaleza demonstrou uma vontade, uma concentração, principalmente, que a gente não tinha visto em jogos anteriores, e conseguiu fazer uma partida boa, conseguiu fazer uma partida justa, que convencesse
que justificasse o resultado de 2-0 sobre a equipe do Vitória. Óbvio, já falei aqui, tá enfrentando uma equipe que também, como ele, luta contra rebaixamento, é uma equipe que eu acho que de elenco é até inferior ao Fortaleza, mas ainda assim o Fortaleza estava se atrapalhando com equipes dessa forma. O Fortaleza enfrentava equipes ali que estão passando por um momento complicado e conseguia fazer partidas ruins. Dessa vez não foi assim. Contra o Vitória, acho que diante do torcedor, o trabalho do Palermo, dessa primeira semana que ele teve, a gente conseguiu ver algumas coisas, algumas nuances se apresentando, especialmente para mim na questão de como chegar ao ataque. A gente tinha, por exemplo, o Breno Lopes, que eu acho que foi muito bem na primeira etapa, foi um dos destaques do jogo, mas não era um Breno Lopes que ficava só preso de um lado, ele tinha liberdade para estar em outros locais do campo, pelo meio, às vezes estava até pela direita, quando ele faz o gol, ele está pelo lado direito do campo. A gente tinha jogadores que trocavam de posição, que se invertiam. Por muitas vezes, a gente via o Pacheco e o Breno Lopes trocando de posição, na direita também o Mancuso com o Iago Pikachu, tinham mudanças que aconteciam, movimentações diferentes. E a gente conseguia perceber claramente na defesa, André, quando o Vitória tinha bola, que o Fortaleza se postava num 4-4-2 com as duas linhas bem próximas. Isso para tirar espaço, para diminuir as possibilidades de triangulação, de um jogo mais de toque de bola do Vitória. O Fortaleza mudava a sua formação quando ele se defendia e aproximava as linhas. Então deu pra gente perceber alguns detalhes que o Palermo colocou, algumas ideias. Claro que ainda é o primeiro jogo, ele ainda tem muita coisa para mostrar, mas foi uma primeira partida que, repito, deu esperança e que mostra que ele pode achar um caminho. Uma vitória só não resolve nada. Vamos lembrar que o Paiva também conseguiu uma vitória, então não dá para achar que tá tudo resolvido. Mas eu acho que com a vitória e com a maneira como o clube se portou, dá para ter um caminho para buscar essa reação. Agora, o próximo jogo, Wilton, ele é muito complicado, porque como você sai de um Vitória para um Palmeiras, é totalmente diferente para jogar fora de casa. São opostos então, da tabela, né? Lá ele vai ter que apresentar um jogo diferente do que ele fez contra o Vitória. Ou a gente imagina o Fortaleza fazendo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o que ele fez aqui no Castelão no último sábado. Não dá para imaginar isso. E aí é que a gente vai ver o quanto o Palermo é versátil também em jogar com uma equipe que vai ter mais posse de bola, que vai atacá-lo mais, que vai fazer com que ele precise ter um jogo mais estratégico para se defender e sair em contra-ataque. Inclusive, ele falou que monta as suas equipes muito também de olho no adversário. Claro, primaríssimo isso. Você tem que conhecer o adversário, saber as intenções do adversário. Quando você sabe o que o adversário vai fazer, é melhor para você. Por exemplo, o time do Vitória, desde que eles embarcaram lá em Salvador, eles já vieram preocupados com a fome de vitória do Fortaleza, com a necessidade de vitória do time do Fortaleza. O que é que eles fizeram? Um acampamento no sistema defensivo. Foi um time que não incomodou o Fortaleza. O fez ali nos momentos finais, até por uma concessão do tricolor. Agora vamos lá. É preciso ter muito cuidado para não exagerar. Eu diria que foi uma vitória na faixa normal. Fortaleza estava consciente do que representava esse jogo para ele. Foi realmente para o campo adversário, operou no campo adversário, porque ele também não tinha outra alternativa senão de fazer isso. Porque ficou claro que o time do Vitória veio para se defender. Quando o time do Vitória quis armar no meio campo, aí o pessoal do meio campo, onde o Prior não repetiu as boas atuações, mas ajudado pelo Pierre e pelo Matheus, eles impediram que o Vitória pensasse em fazer alguma coisa. Eles impediram que o Vitória imaginasse adiantar um pouco o seu setor de meio campo para ligar-se com o ataque. Então o meio campo teve esse propósito. Agora, se você disser, se o Wilton, e a circulação de bola, a fluidez foi a ideal? Não, ainda não. Eu nem esperava nenhuma mágica, porque o treinador, ele treina time de futebol, ele não faz milagre. Ele precisa de um mínimo, de um prazo mínimo. Vamos ter uma semana de jogo. Como é que eu vou esperar que do laboratório do treinador do Fortaleza surja uma coisa maravilhosa? É claro que há o entusiasmo pelo resultado, a esperança de sair dessa situação. Eu compreendo tudo isso. Mas é preciso, sabe, você sentar a poeira, pensar direitinho, analisar friamente. Os laterais, gostei do Mancuso. O Mancuso fez, acho que, o seu melhor jogo no ano. Melhor jogo. Gostei do Bruno, que pra mim não é surpresa. E pra mim foi o melhor em campo. O Bruno fez um gol que ele marcou, vocês se lembram? Contra o Palmeiras. Exatamente. Muito parecido. A gente chamou a atenção na transmissão pra isso. A gente falou disso. Perfeito.
Os aras jogaram na frente, acesos. Não tinha como não ser assim. E a defesa, eu acho, se deixou molestar no final do jogo. Aí sim, aí vem aquela besteira de o dedo do treinador, né? Tem gente que adora falar desse dedo do treinador. Olha! Né? A influência do treinador. Que mudança do time do Fortaleza. Não, achei na faixa do normal. Normalíssimo. Eu vejo até me dizer, e o Crispim teve tempo de jogar. Aí foi visto. Nas multiplicações, o que é que você podia querer? Não é? Então eu acho que o time não pode ter apenas o Breno Lopes para a jogada de ruptura. Porque o centroavante do time do Fortaleza, quem você coloca por ali fica como biruta no aeroporto. Não pega na bola. Pela direita, uma chunchada aqui ali do nosso Pikachu. E o Breno Lopes como a peça de resistência. Era bola dele para ele resolver como resolveu na marcação. Foi bem o Breno no jogo lá também. pelo lado direito. E ele foi no primeiro tempo o melhor atacante, ou digamos o único atacante do Fortaleza. Então devagar com a lousa que o Santos é de baixo. Agora, olha, devagar com a dor melhor que o Santos não aguenta muita queda, não. Uma coisa Não é? que eu achei super interessante foi a maneira como ele usou os laterais. Inclusive, ia saindo um belíssimo gol de lateral para lateral, porque quando o Pacheco cruza e o Mancuso emenda, né, a bola acaba batendo em quem tava pelo meio do caminho. Mas laterais que subiam demais. O Mancuso, na hora do gol do Breno Lopes, ele até ficou pé da vida, porque o Breno Lopes tomou a bola, daí ele tava dentro da grande área. Foi uma intromissão, aliás, perfeita. Sim, sim. Tipo da intromissão perfeitamente Perfeito. desculpável. Mas o que eu quero dizer é, o Mancuso estava dentro da grande área naquele momento. Assim como o segundo gol é o Bruno Pacheco, que avança e entra na grande área. Então os laterais, eles foram muito avançados, eles foram muito agudos. Quase que como o ala, né, WB? Meu Foi. pré-claro narrador. Tinha que ser isso. Se você sabe como é que o adversário vai se portar e você percebe isso quando a bola rola, lateral que fica em ações burocráticas não existe mais para o futebol. Eles tinham uma obrigação. Como é que você oferece o campo, o espaço e você fica de braço cruzado? E Eu assim- acho que eles cumpriram exatamente o que a situação pediu. E tem um outro cara, eu acho que a gente já citou aqui Breno Lopes, a gente falou de outros jogadores que foram bem, Matheus Pereira, o Bruno Pacheco, mas a gente tem que citar também como volta e dá segurança ao gol o João Ricardo, né? Na melhor finalização do Vitória com o Eric, que ele corta pro meio e bate de esquerda, ele vai lá, dá um tapa na bola e salva. Então o João Ricardo, ele dá uma segurança muito grande aos jogadores, né? Quando você sabe que ele tá na meta, os jogadores acho que se sentem, inclusive, com mais coragem de avançar, de dar mais espaço, porque sabem que no último recurso tem um grande goleiro no Tem gol. muito destaque individual pra gente pontuar, eu acho, desse jogo do Fortaleza. O que não acontecia há um bom tempo. A gente vai analisá-los